No vasto e invisível teatro do universo, onde forças colidem além do alcance dos olhos humanos, existe uma guerra que começou antes mesmo da criação do mundo. Uma guerra entre luz e trevas, entre fidelidade e rebelião. E nós, seres humanos, estamos no centro dessa história, não como espectadores, mas como parte do propósito que despertou o ciúme e a queda de um dos mais poderosos seres espirituais já criados por Deus, Lúcifer. Antes de seguirmos adiante, quero te pedir algo importante. Se esse tipo de conteúdo desperta a sua fé, te faz refletir sobre as verdades espirituais e o poder de Deus, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Assim, você continua caminhando comigo nessa jornada de estudos bíblicos profundos e reveladores. E já aproveita para comentar aqui embaixo. Você acredita que os anjos e demônios ainda influenciam o mundo hoje? Sua opinião é essencial, pois esse canal é construído com base nas reflexões da nossa comunidade cristã. O tema de hoje é delicado e profundo: a verdadeira natureza dos anjos e dos demônios. Vamos explorar o que as Escrituras revelam sobre esses seres espirituais que, desde os primórdios da criação, interagem com a humanidade, influenciam acontecimentos e refletem aspectos do próprio caráter divino. A Bíblia é clara ao afirmar que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo fala sobre o corpo natural e o corpo espiritual, mostrando que há uma dimensão além da matéria, onde se desenrola a batalha eterna entre o bem e o mal. A jornada começa com Lúcifer, o querubim ungido, aquele que refletia a glória de Deus e liderava a adoração nos céus. Um ser criado para irradiar luz, mas que escolheu o caminho das trevas. Ele olhou para si mesmo, viu sua beleza, seu poder e, tomado pelo orgulho, quis ser adorado. Em Ezequiel capítulo 28, versículos do 13 ao 15, encontramos a descrição vívida desse ser. Adornado com pedras preciosas, perfeito em sabedoria e formosura até que se achou iniquidade em seu coração. A partir dessa rebelião, a ordem celestial foi abalada, e 1/3 dos anjos caiu com ele, tornando-se os demônios que hoje habitam o império das trevas. Mas essa não é apenas uma narrativa antiga ou simbólica. Ela fala diretamente sobre nós. Pois, segundo o Salmo capítulo 8, versículos do 4 ao 6, Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e honra. Foi essa criação, feita à imagem e semelhança do Criador, que provocou a revolta de Lúcifer. Ele não suportou ver Deus conceder ao homem aquilo que ele tanto desejava, o reflexo da sua própria natureza. Neste vídeo, vamos desvendar o mistério por trás da estrutura do mundo espiritual. Entenderemos quem são os anjos, qual é sua hierarquia e missão, e como a queda de Lúcifer originou um império de trevas que luta incessantemente contra os planos de Deus. Cada capítulo deste estudo revelará uma parte dessa realidade invisível que molda a história humana. Portanto, prepare-se para mergulhar numa investigação bíblica e espiritual que vai muito além das aparências. Porque compreender quem são os anjos e os demônios é entender também o papel do homem nessa guerra cósmica. E lembre-se, enquanto o inimigo tenta te cegar com o medo, Deus te chama para enxergar com a fé. Quando abrimos a Bíblia e observamos o universo sob a lente da fé, percebemos que o mundo visível é apenas uma camada da criação. Atrás daquilo que os olhos humanos conseguem perceber, há um reino em constante atividade, um mundo espiritual que, embora invisível, é mais real e duradouro do que tudo que podemos tocar. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo nos lembra que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa verdade nos revela que a realidade espiritual não é um conceito abstrato, mas um domínio onde forças, inteligências e propósitos divinos malignos coexistem e influenciam o destino humano. Desde o início, Deus quis que entendêssemos essa dimensão. Quando as Escrituras declaram, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, estão revelando que o mundo espiritual, o céu, já existia antes da formação da matéria. E nesse plano espiritual, Deus habitava com os seres angelicais, criados para servi-lo, adorá-lo e executar sua vontade. Esses seres, dotados de inteligência e poder, não são mitos, mas mensageiros reais, que atuam na história da humanidade. Salmo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O mundo espiritual não está separado de nós.
Ele se entrelaça à nossa realidade, coexistindo e, muitas vezes, interferindo nela. O profeta Eliseu teve um vislumbre disso quando seu servo, tomado pelo medo diante do exército inimigo, foi encorajado a olhar além do visível. Em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17, Eliseu orou: Senhor, peço-te, abre os olhos do moço para que veja. E o texto continua: E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa passagem é uma das mais poderosas evidências de que existe um exército celestial ao redor dos que servem a Deus, um mundo espiritual que age em defesa do seu povo. O que a ciência moderna chama de dimensões, a Bíblia já descrevia como realidades coexistentes. Albert Einstein falava em múltiplas dimensões interligadas, mas as Escrituras, séculos antes, já ensinavam que há um plano espiritual além do físico e que nele habitam seres criados por Deus, tanto anjos quanto aqueles que se rebelaram e se tornaram demônios. A diferença é que nós, seres humanos, limitados à percepção natural, só conseguimos ter acesso a esse mundo quando Deus permite, por meio de revelações, sonhos, visões ou dons espirituais. Deus é Espírito, como afirma o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, e é nesse mesmo nível espiritual que ele se revela e age. Por isso, compreender o mundo espiritual não é se envolver com curiosidades místicas, mas buscar discernimento para entender o agir de Deus e o movimento do inimigo. Ignorar essa realidade é viver sem perceber a raiz de muitos dos conflitos que enfrentamos. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo do 11 ao 12, declara: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Cada luta que travamos, cada batalha interior, cada crise que o mundo atravessa é reflexo de uma guerra maior. Uma guerra invisível, mas constante. É o embate entre o reino de Deus e o império das trevas, dois domínios que coexistem desde a queda de Lúcifer. E o mais impressionante é que, embora essa batalha se desenrole em esferas espirituais, suas consequências tocam diretamente o coração humano, as nações, os governos, as famílias, até mesmo a fé dos crentes. Os anjos de Deus atuam como mensageiros, protetores e executores de sua vontade, servindo aqueles que hão de herdar a salvação, conforme ensina a carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. Já os demônios operam na tentativa de corromper, enganar e afastar o homem de seu propósito original. E a diferença entre esses dois reinos é marcada não apenas pela função, mas pela essência. Onde Deus é amor, Satanás é ódio. Onde há luz, ele semeia trevas. Onde há comunhão, ele promove divisão. Assim, o mundo espiritual não é uma ideia distante, é o campo onde o destino das almas é decidido. É o ambiente onde o propósito de Deus é manifestado e o inimigo tenta, incessantemente, frustrá-lo. E compreender essa realidade é o primeiro passo para vencer espiritualmente. Porque quem entende que há um mundo além do visível começa a orar de forma diferente, a lutar de forma diferente e a viver com os olhos voltados para a eternidade. Antes de existir o primeiro homem, antes de haver mares, montanhas ou estrelas, o universo espiritual já pulsava sob a perfeita ordem de Deus. Nesse cenário celestial, Lúcifer se destacava entre todos os seres angelicais. Ele era descrito em Ezequiel capítulo 28, versículos do 12 ao 15, como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Revestido de pedras preciosas e adornado pela própria luz da glória divina, ele era o querubim ungido, o condutor da adoração nos céus. Cada som, cada harmonia, cada melodia celestial passava por ele. Sua existência era um reflexo da beleza de Deus, e sua função era exaltar o Criador. Mas o orgulho, quando nasce, cresce silencioso, e foi no coração desse ser glorioso que germinou a semente da rebelião. A Bíblia revela, em Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 14, o discurso que mudou para sempre o destino de Lúcifer. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento, ele deixou de ser um adorador e passou a desejar ser adorado. O foco saiu de Deus, voltou-se para si mesmo. Ele se convenceu de que merecia a mesma glória, a mesma reverência e o mesmo trono.
A beleza que deveria refletir o Criador se tornou um espelho de vaidade. E como toda rebelião espiritual, essa começou com um pensamento, um simples eu quero, que se transformou em eu serei. Mas Lúcifer não caiu sozinho. Em um ato de manipulação e engano, convenceu um terço dos anjos a seguirem seu caminho de orgulho e desobediência. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, descreve essa queda como uma imagem poderosa. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essas estrelas são os anjos que se rebelaram e se tornaram demônios. Eles mantiveram sua força, seu intelecto e suas habilidades, mas perderam a presença gloriosa de Deus. Continuaram poderosos, mas agora destituídos de luz. A tradição bíblica e teológica ensina que essa revolta pode ter ocorrido quando Deus criou o homem. Muitos estudiosos interpretam que Lúcifer se encheu de ciúme ao ver Deus formando um ser à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele viu Deus compartilhar com o homem algo que os anjos não possuíam: o sopro divino, o espírito de vida, a capacidade de escolher e refletir o amor do Criador. O orgulho, então, se transformou em inveja. A criatura que liderava os coros do céu não suportou ver um novo ser recebendo o favor que ele desejava para si. E, assim, sua adoração se converteu em ódio. Deus, em sua santidade, não tolera o mal. E diante da rebelião, houve uma sentença imediata. Em Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus declara: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Foi uma queda fulminante, um rompimento definitivo. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do domínio da luz e lançados à escuridão espiritual, formando o império das trevas. O paraíso que um dia ecoou louvores agora ecoava gritos de revolta e dor. A glória que emanava do trono foi substituída pela ausência total da presença divina, um vazio onde reina apenas o ódio, a mentira e a angústia. Esses anjos caídos, agora chamados de demônios, não perderam sua hierarquia. Continuaram organizados, com posições e funções específicas, como se tivessem espelhado a estrutura celestial. Essa é uma das razões pelas quais carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12, fala em principados, potestades e príncipes das trevas. Eles mantiveram poder e influência, mas passaram a usá-los contra os planos de Deus. Lúcifer se tornou o príncipe deste mundo, como diz o Evangelho de João capítulo 12, versículo 31. Seu reino opera em oposição direta ao reino de Deus. No entanto, há uma diferença essencial entre eles e os servos de Deus. Os anjos do Senhor vivem sob o amor, a comunhão e a alegria que fluem na presença divina. Os demônios, ao contrário, vivem sob o peso da própria miséria. Eles odeiam uns aos outros, competem, se devoram em rancor e inveja. No reino de Deus há harmonia, no império das trevas há caos. Deus é amor, mas Satanás é ódio. Deus é verdade, mas ele é o pai da mentira, conforme o Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Essa rebelião não é apenas um evento distante, é o ponto de origem da luta espiritual que cada cristão enfrenta diariamente. O mesmo orgulho que derrubou Lúcifer tenta seduzir a humanidade desde o Éden. O mesmo desejo de independência de Deus que o levou à queda é o que ainda destrói almas. Mas há uma diferença fundamental. Enquanto os anjos caídos escolheram um destino sem redenção, o homem ainda tem a chance de voltar à luz, porque Cristo desceu às trevas para resgatar o que estava perdido. Desde a queda de Lúcifer, a história espiritual da humanidade se tornou um campo de batalha. Dois reinos coexistem: o reino de Deus, onde reina a luz, a verdade e o amor, e o império das trevas, comandado por aquele que um dia foi portador da luz, mas agora é o príncipe da escuridão. Esses dois poderes antagônicos não apenas se enfrentam nas regiões celestiais, mas disputam a influência sobre cada coração humano. A Bíblia descreve essa dualidade com clareza em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo não fala de uma realidade simbólica, mas de um fato espiritual. Todo homem ou está sob o domínio das trevas ou sob o governo de Cristo. Não existe neutralidade quando se trata de eternidade. O mundo espiritual é um campo de forças que se manifesta no físico. Cada decisão humana, cada atitude, cada pecado ou ato de fé reverbera no invisível. O inimigo busca dominar pela mentira, enquanto Deus conduz pela verdade.
Satanás tenta escravizar, mas Cristo liberta. Em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus afirma: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a essência do conflito, um embate entre a verdade divina e a ilusão satânica. O diabo tenta distorcer o caráter de Deus, infiltrar a dúvida, enfraquecer a fé, as mesmas estratégias que usou no Éden quando disse a Eva: É certo que não morrereis. A serpente continua sussurrando mentiras, disfarçando o mal com aparência de bem e transformando a desobediência em liberdade aparente. Os anjos de Deus, por outro lado, continuam cumprindo sua missão como servos guerreiros da luz. São descritos em carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 14, como espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles não buscam glória, não agem por conta própria, mas seguem o comando divino. Enquanto os demônios espalham o medo, os anjos trazem paz. Enquanto os espíritos malignos provocam confusão, os mensageiros do Senhor anunciam direção. E, embora muitos não percebam, cada oração sincera, cada clamor de um justo, aciona o movimento dessas forças espirituais. Em livro de Daniel, capítulo 10, versículos do 12 ao 13, um anjo revela ao profeta que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que a resposta foi atrasada porque o príncipe do reino da Pérsia, um principado demoníaco, resistiu por 21 dias, até que o arcanjo Miguel veio em seu auxílio. Esse episódio mostra como a guerra espiritual é real e constante. Os principados e potestades não são metáforas, mas hierarquias demoníacas que atuam sobre territórios, nações e sistemas humanos. Eles operam por meio da idolatria, corrupção, violência e engano. E é por isso que Paulo nos alerta, em carta aos Efésios capítulo 6, versículos do 11 ao 13, a vestir toda a armadura de Deus, pois a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra esses poderes invisíveis. Essa armadura não é feita de ferro, mas de fé, justiça, verdade, oração da palavra de Deus, o único poder capaz de cortar as trevas. O império das trevas se sustenta pela mentira e pela escravidão espiritual. Seus súditos obedecem por medo, enquanto o reino de Deus se ergue sobre o amor e a liberdade. No reino do Filho, ninguém é forçado a servir. Cada súdito se submete por gratidão, não por obrigação. Jesus é o rei que venceu não com exércitos, mas com sacrifício. Em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, ele declarou: Chegou o momento em que o príncipe deste mundo será expulso. Essa foi a sentença que selou a derrota do inimigo. Na cruz, Cristo desarmou os poderes espirituais malignos, como afirma Colossenses capítulo 2, versículo 15, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Entretanto, mesmo derrotado judicialmente, Satanás ainda age no mundo até o tempo determinado. Ele continua tentando, enganando, destruindo lares e desviando corações. Mas seu fim já está decretado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, revela o destino final do inimigo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Assim termina a rebelião que começou com orgulho, com eterna condenação. Enquanto esse dia não chega, o cristão é chamado a resistir, a vigiar e a permanecer firme. O mundo físico que vemos é apenas o reflexo da batalha que ocorre nas regiões celestiais. Cada alma salva, cada oração feita com fé, cada ato de amor e perdão é uma vitória no campo espiritual. E quando a igreja entende isso, ela deixa de lutar com armas humanas e passa a agir com autoridade divina. Porque a vitória não está em gritar mais alto, mas em permanecer de joelhos diante do trono de Deus.